sou o Hamilton, sou do Instituto Espírita de Educação, e a gente, nesse mês espírita, como todos sabem, faz parte do projeto, né, do Departamento de Doutrina da USE Distrital Ibirapuera, que faz uma homenagem, né, um mês que a gente lembra o nascimento do Kardec, e promover uma integração maior entre os centros espíritas que fazem parte da USE Distrital Ibirapuera. Lembrando para todo mundo, né, que esse tema do mês espírita de 2024, autores espíritas sucessores de Kardec, na realidade não é sucessor de Kardec, é mais uma provocação, né, e um chamado para o estudo das obras fundamentais da codificação. O termo que a gente usou, né, sucessores, não faz referência a uma ideia de autores que são substitutos ou que atualizam Kardec, né? Mesmo porque a gente está trazendo alguns desses autores, como o próprio Canuto Abreu, que eles foram mais ou menos contemporâneos do codificador da doutrina, do Kardec, né? Então, esses personagens que foram escolhidos, eles são geralmente estudiosos, colaboradores, divulgadores do espiritismo, que dentro do seu arcabouço temporal, não é, eles procuraram trazer os ensinamentos dando continuidade à missão do Kardec. Então, dessa vez nós vamos falar, entre outros, que já foram outros colegas falaram, sobre o Canuto Abreu, que a gente ouve falar muito do Canuto Abreu pra cá, né? Mas quem foi na realidade, né, o Canuto Abreu, né? Aqui está um retrato dele, né, que vocês podem ver, né? Então ele, na realidade, o Canuto Abreu, ele nasce lá em Taubaté, né, em 1892, e vai desencarnar em São Paulo em 2 de maio de 1890. E o homem era bastante profícuo, o cara não perdia tempo, não é? Ele foi advogado, farmacêutico, médico, além de pesquisador, escritor espírita, não é? Nós vamos falar sobre isso, a coleção de manuscritos e documentos que ele amealhou, inclusive originais do Kardec, que acabaram dando origem ao projeto da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o projeto Allan Kardec. Então ele pesquisou muito a esse respeito e conseguiu muitos manuscritos. Então essa aqui é a página do projeto, né, Allan Kardec, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, e na realidade ele é uma iniciativa, né, colaborativa que tem o objetivo de coletar e catalogar documentos originais de Allan Kardec e disponibilizar esse acervo para o público através de mídia digital. Especialmente porque tem o portal, fica fácil da gente pesquisar e ter acesso a esses manuscritos que custaram tanto para o próprio Canuto Abreu fazer essa pesquisa, não é? Porque ele tem o portal do projeto do Allan Kardec, e nós vamos voltar a esse projeto para ver como o acervo do Silvino Canuto Abreu, esse era o nome dele, Silvino Canuto Abreu, deu o pontapé inicial para esse projeto. Então é uma referência básica hoje em dia para os pesquisadores espíritas, e isto veio da obra e dos esforços do Canuto Abreu. O Canuto, entre outras obras que ele fez, também escreveu muito bem, né? Tem uma série de artigos que tem o Livro dos Espíritos, sua tradição histórica lendária, que ele escreveu, né? E mais tarde isso foi reunido num volume que foi publicado com o mesmo título. Como começou com uma série de artigos, e ele fez disso um livro depois que ele coletou pelo mundo afora esses. O Canuto Abreu, aqui está ele, uma foto de formatura, né? Ele
conclui os estudos básicos dele na cidade natal dele, lá em Taubaté, né? E faz o ensino fundamental em Jacareí, que era ali perto, né? Se forma em 1909 e com 17 anos de idade, ele se forma em farmácia pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Gente, com 17 anos de idade, o homem se formou em farmácia. Não satisfeito com isso, ele migra para o ramo do direito e conclui o curso se bacharelando em 1916, aos 24 anos, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele, como advogado, ele se especializa em direito comercial, em assuntos econômicos, bancários, mais nessa área econômica e comercial. Ele atua em diversas corporações, entre elas o Banco Hipotecário no Rio de Janeiro e a Caixa Comercial e Industrial em Paris, que tem o nome dela em francês, que o meu francês não é lá essas coisas, e portanto eu não vou me atrever a falar em francês, né? Mas tinha a Caixa Comercial e Industrial em Paris. E ele trabalha também no Banco do Brasil. E com um detalhe bastante interessante, no Banco do Brasil, ele trabalha junto, ele chegou a trabalhar em alguns projetos junto com nada mais, nada menos que Rui Barbosa. Então, o Carlton Abreu é contemporâneo dessa gente, não é? Já no âmbito da medicina, ele tinha concluído os estudos, tinha se formado em farmácia, e ele vai e volta para a faculdade do Rio de Janeiro e se forma médico em 1923. Então vocês veem que o homem realmente era um curioso, intelectualmente bastante quieto, bastante ativo, né? E ele se forma lá em 1923 e ele é o presidente fundador da Associação Paulista de Homeopatia. Como ele era, desde sendo um cara muito ativo, muito inquieto intelectualmente, e ela era também bastante, por ser de família espírita e tudo mais, ele tinha uma veia, ele era um filantropo por natureza, né? Ele praticou durante quase toda a vida dele a medicina homeopática, sem cobrar nada, mais por caridade, né? E ele foi voluntário ativo em diversas instituições. Entre essas instituições, curiosamente, uma delas era a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva, fundada por nada mais, nada menos do que a também filantropa, né, Anália Franco, que todo mundo sabe, tem um bairro em São Paulo, lá perto da Moca, no Zona Leste, chamado Anália Franco, né, em homenagem a esta confrade espírita, né. E ele, por ser versado também em várias línguas, né, ele muito, muito novo, ele já foi fazer também os estudos evangélicos, bíblicos, a partir de fontes diversas, incluindo, olha só onde chegam as pesquisas do Carlton Abreu, incluindo o mais antigo manuscrito grego do Novo Testamento. A partir daí ele começa a fazer várias pesquisas. O cara é realmente muito, muito ativo, né? Então, ele realmente, nós espíritas, o movimento espírita, a gente deve bastante ao Silvino Canuto Abreu, dada a imensa atividade, a imensa pesquisa e atividade que ele fez em toda a obra dele, né? Então, durante toda a vida dele. Na doutrina espírita, ele foi assim, um trabalhador, um pesquisador praticamente incansável, né? Na realidade, ele foi levado, apesar de haver médios na família dele, ele é levado a pesquisar mais a fundo o espiritismo. Curiosamente, isso é uma história bastante curiosa na vida dele, pelo espírito Afonso Moreira. Segundo ele, esse espírito havia sido um amigo do pai dele. E esse espírito se manifestava, né, assoviando, conversando baixinho, fazia batidas em portas e janelas. Diz ele que aumentava e diminuía a luz do lampião de gás, que naquela época era comum se usar esse tipo de lampião, não é? E esses fenômenos foram durando aproximadamente uns 5, 6 meses, e depois esse espírito do Afonso Moreira se despediu. E aí o Carlton Abreu começou a se interessar por aquilo e disse, peraí, só um pouquinho, vamos pesquisar isso aqui mais a fundo para entender melhor. Ele já era inquieto intelectualmente, né?
e ele já tinha um forte interesse pelos registros históricos, né? Então ele voltou isso também para os fenômenos espíritas. E ele também começou a pesquisar sobre, além dos fenômenos espíritas, sobre fenômenos espíritas metapsíquicos e paranormais. Então, o homem saiu atrás de todas essas informações, ele esmiuçou bibliotecas e museus em diversas partes do mundo. Ele, inclusive, ele fez especialmente pesquisas no Museu Britânico, no Museu do Vaticano e na Biblioteca Nacional da França. Além de, claro, ele era um voraz consumidor de sebos e livrarias em todas as partes do mundo, né? Onde ele coletava dados e formava uma coleção pessoal que se tornou vastíssima, essa coleção pessoal do Canuto Abreu, e muito famosa, né? Esse é praticamente um tesouro historiográfico que ele coletou, não é? Tem documentos original, tem primeiras edições de obras básicas da codificação espírita, inclusive cartas e outros manuscritos do próprio Kardec. Então, o Canuto Abreu, ele realmente fez um trabalho bastante profundo nisso aí, né? Dentre as publicações da autoria do próprio Canuto Abreu, né, alguns têm um destaque especial, como, por exemplo, o primeiro livro dos Espíritos de Allan Kardec, de 1857. Foi editado por ocasião do centenário da obra do primeiro livro dos Espíritos. Ele fez em conjunto com o Herculano Pires e alguns outros pesquisadores, né? Essa obra, o Livro dos Espíritos, a tradição histórica e lendária. E o outro é o Evangelho por Fora, onde ele fez um estudo crítico do Evangelho e da Bíblia, né? Como um profundo conhecedor, e realmente ele foi a fundo, ele pesquisou muito, como um profundo conhecedor da codificação espírita, e, obviamente, aliado ao conhecimento, o homem ainda por cima, ele tinha conhecimento de aramaico, grego, hebreu e siríaco, né? Então, além de toda a cultura que tinha, né? Então ele, como ninguém, ele soube fazer essas pesquisas, ir atrás dos documentos, saber exatamente o que estava procurando, né? Ele realizou, entre vários trabalhos também, né? Vejam só, a tradução direta dos evangelhos gregos, tomando por base isso que eu já citei para vocês, né, o mais antigo manuscrito do Novo Testamento, que existe até a época. Então, realmente, ele foi a fundo. Então, nós estamos falando de uma figura que realmente levou essa parte de pesquisa bastante a sério, não é? Ele começa, né, a pesquisar, né, ao perceber que não tinha... na verdade, nos primórdios do espiritismo, lá no começo, né, ele não tinha muita clareza na divulgação do movimento espírita com relação às ideias do Kardec, porque se misturava um pouco se misturava bastante com os conceitos católicos quando o espiritismo chega no Brasil, inclusive com os dogmas católicos, como a virgindade de Maria, a natureza angelical e divina de Jesus. Isso aí, havia essa forte mistura. E o Canuto Abreu, vendo isso, não é? Ele começa, então, a se corresponder com os pioneiros do espiritismo. Então, ele se corresponde com Leon Denis, com Gabriel Denani, com Flammarion. Com todos esses, ele começa a trocar correspondências. E, obviamente, a gente sabe, né? Carta para lá e carta para cá não é muito produtivo, apesar de ser a forma da época. Então, o que o Canuto Abreu faz? Ele vai até a França e fica na França por 2 anos, aonde ele tem contato com esses pioneiros, com Flammarion, com Leon Denis, com Gabriel Denani, e ele consegue pesquisar, inclusive no acervo da Sociedade Espírita e tudo mais, documentos originais escritos por Kardec, anotações, cartas, rascunho, tudo isso aí. Quando ele volta para o Brasil, ele prepara uma documentação extensa, relatando todas as pesquisas que ele havia feito, né? Porém, ele se dá conta do seguinte, ele foi lá, ele teve contato com aquilo, ele trouxe a informação, mas ele não trouxe os documentos. Então, ele mantém essa publicação, digamos assim, sem publicar, ele mantém esse trabalho sem publicação, porque ele não tinha os documentos para comprovar tudo que ele pesquisou, né? Aí, eclode o quê? A Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial,
sabia-se que os exércitos alemães, que os alemães tinham muito interesse na documentação, principalmente em relação ao espiritismo, né? Então, quando os exércitos alemães invadem a França, muitos daqueles pioneiros que já tinham morrido, mas os seus sucessores, veem no Canuto Abreu alguém seguro para guardar aqueles documentos, e ele se torna o depositário de alguns documentos históricos da sociedade, que estavam no poder da sociedade espírita, que era a sociedade que dirigia os destinos do espiritismo na França naquela época, né? Com o término da guerra, ele volta à França, mas aquele negócio, a guerra terminou, ele volta à França sem saber muito bem o que queria encontrar. A maior parte dos pioneiros com qual eu tinha estado, tinha se correspondido, tinha convido, já tinha morrido, né? Uma parte dos documentos havia se perdido, alguns extraviados, outros destruídos, mas mesmo assim ele consegue recuperar muitos manuscritos, cartas, anotações, documentos históricos do começo do Espiritismo, ele consegue recuperar tudo isso. E aí, o que acontece? Ele traz isso e começa com tudo que ele já tinha coletado antes, com tudo que ele tinha conseguido ter acesso, ele faz uma biblioteca pessoal que tem mais de 10 mil volumes. Ele se tornou um profundo conhecedor da história do espiritismo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ele realmente conheceu a fundo, porque ele, inclusive, conviveu trocando ideias e impressões e tudo mais com os próprios pioneiros do espiritismo que conviveram com Kardec. Ele escreve vários artigos para a revista Metapsíquica, que é um órgão da Sociedade Metapsíquica de São Paulo, do qual ele foi diretor-geral e que mais tarde essa sociedade se funde com a Federação Espírita do Estado de São Paulo, com a FESP, né? Muito também por influência do próprio Canuto Abreu, né? Ele também, além dessa extenso trabalho de pesquisa que ele faz, que ele vai à França e que ele convive com os pioneiros e tudo mais, ele escreve a respeito da atuação do Dr. Bezerra de Menezes à frente do movimento espírita no Brasil, em vários artigos que ele publica nos anos 50, em forma de pequenos textos, de opúsculos, não é? Quando ocorre o segundo Congresso Espírita do Estado de São Paulo, lá em 1981, isso é editado como livro, na comemoração do Sesc Centenário do nascimento do Bezerra de Menezes pela FESP. Então, aquele livro, na realidade, é a série de pequenos artigos que o Canuto Abreu vem escrevendo na década de 50 em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Em 1953, só 3 anos depois, ele dá início pelo jornal Unificação, que era um órgão da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a publicação de uma série de artigos que mais tarde, esses artigos novamente reunidos, então vocês percebam que o Canuto Abreu, ele produzia muito para a imprensa espírita e depois reunia esses artigos, dava forma, e esses artigos que ele deu início em 1953, vai posteriormente compor a obra, o Livro dos Espíritos e sua tradição histórica e lendária, que é mais uma das várias obras que ele fez. E lá em abril de 1957, no centenário do lançamento do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec, o Canuto Abreu publica uma versão bilíngue, francês e português, com o título O Primeiro Livro dos Espíritos, que inclusive nós temos aqui. Esta aqui é a capa de O Primeiro Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, de 1857, do Canuto Abreu. Vocês podem ver, né, que em alusão ao primeiro centenário, mas em 1957, a capa ali também é bem no estilo dos anos 50, né? E essa aqui é uma foto desse livro, da primeira edição que ele publicou em 1957. Aqui uma foto também, uma foto inédita do Canuto de Abreu, né? A esposa dele, a Dona Francisca, em junho de 1972, né, ele vem a desencarnar em São Paulo em 2 de maio de 1980, no meio dos seus livros e documentos, né? E aí ocorre, depois, em 2004, uma coisa muito curiosa, muito interessante, não é?
nas comemorações do bicentenário de Allan Kardec, que foram realizadas em Paris, o Canuto Abreu já estava, obviamente, ele já devia desencarnar em 1980, né? Portanto, 24 anos haviam se passado do desencarne dele, né? Ele se manifesta nesta comemoração do bicentenário do Allan Kardec, lá em Paris, né? Através da psicografia do José Raul Teixeira. Então a psicografia é bastante extensa, até depois eu posso mandar para vocês, mas tem uma partezinha dela que eu anotei aqui até para vocês, que ele termina dizendo: hoje, quando reconhecemos na pátria espiritual os inúmeros equívocos que costumamos cometer, quando caminhantes da vilegiatura corporal, vale considerar a importância de fazer com que a gloriosa informação da codificação penetre nossa intimidade, a fim de que respiremos esse portentoso pensamento espírita, convertendo em nossa real filosofia de vida, o que nos capacitará para a conquista da felicidade. Deixo o meu abraço emocionado a todos. Desejo paz e muita luz junto à seara do Espiritismo. Servitor de todos, agradecido e vibrante, Silvino Canuto Abreu. Então vocês veem que interessante que ele dá essa manifestação depois de desencarnado, lá nas festividades do bicentenário do Allan Kardec. Então, quer dizer, mesmo depois de desencarnado, ele continuou trabalhando, né? E aqui, interessante, esse aqui, na realidade, é o Lian Abreu Duarte, ele é neto do doutor Silvino Canuto Abreu, né? Então aqui está ele, no detalhe ali com o avô, com o Canuto Abreu, e aqui ele já bem mais velho, né? O que acontece? O Lian Duarte, né? Ele se aproxima com a direção da Fundação Espírita André Luiz, né? Que daí seria um acordo para a guarda, a catalogação e a publicação de todo o acervo histórico espírita reunido pelo Canuto Abreu, né? Aí a Federação Espírita André Luiz se compromete a criar um departamento específico para tratar do material, né? Que seria o Centro de Documentação e Obras Raras, e fazer publicidade desse acervo e dar a esse acervo acesso aos pesquisadores espíritas. Isso foi feito em 2018. Por várias questões, por dificuldades técnicas também, porque a própria Federação Espírita André Luiz viesse a conseguir disponibilizar esse material para a internet, para todos os pesquisadores, porque envolveria fazer catalogação, digitalização e tudo mais, enfim, um trabalho bastante extenso, que a Federação Espírita André Luiz não logrou ter êxito até o final. Aí, 2 anos mais tarde, vem a público uma grande novidade para a comunidade espírita, que é o projeto Allan Kardec, que desta vez capitaneado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, de Minas Gerais, com um acervo completo do Canuto Abreu. Aqui a gente tem, por exemplo, aqui, ó, isso aqui é uma foto essa aqui é uma foto do lado em loco, não é, do projeto Allan Kardec, onde tem os manuscritos entre outros pesquisadores, mas também tem começou a ser formada com o acervo do Canuto Abreu, não é? E esse projeto Allan Kardec, cuja semente é o acervo de pesquisas e de documentos originais e históricos do Canuto Abreu, ele tem o objetivo essencial, né, é reunir, tratar e disponibilizar livremente para o público, não é? Todo esse acervo do Espiritismo. A coleção, o acervo do Canuto Abreu foi fundamental, né? E que todas essas preciosidades que ele resgatou durante a vida viessem a ser apresentadas para todos os espíritas e todos os estudiosos que se interessam, né, pela redescobrir a história do espiritismo. A realização desse projeto, né, do projeto Allan Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora, na verdade, é um desdobramento, é a continuação do legado do Canuto Abreu, a quem a gente, como pode ver, a gente deve
bastante, devido principalmente a maneira como o próprio Canuto Abreu tratou o espiritismo, como ele pesquisou o espiritismo e como ele foi atrás, ele não mediu esforços. Ele foi até a França, ele teve contato com os pioneiros, né? Então, além dos documentos, ele trouxe também o contexto daqueles documentos, porque ele não só foi atrás desses documentos, não só garimpou esses documentos, como ele também conversou com... Ele trocou ideias, ele esteve por 2 anos lá em loco, convivendo com Gabriel Delane, com Leon Denis, com Flammarion, com todos os membros que ainda estavam vivos da Sociedade Espírita de Paris e que conviveram com Kardec e que comungaram dos ideais de Kardec, né? Então, o que ele conseguiu obter é muito mais do que apenas obter um documento, porque ele obteve o documento e obteve o contexto daquele documento. Algumas anotações de Kardec, que, por exemplo, sem o contexto de alguém que esteve junto de Kardec, elas dariam margem para... Tá, mas o que é isso? O que será isso? E essa importância do Canuto Abreu ter ido até lá e ter conseguido contextualizar aquilo no tempo e no espaço, né, no tempo de Kardec e na França daquela época, foi fundamental para que a gente hoje consiga ter acesso a esses documentos, ter acesso ao pensamento do Kardec, contextualizado por alguém que foi lá e conversou com todos esses pioneiros, que viveu lá, que por 2 anos esteve lá garimpando, conversando com as pessoas, vendo o contexto, como as coisas foram, se desenrolaram. Então, a contribuição do Canuto Abreu para a história e para o entendimento do movimento espírita, ele é uma contribuição realmente inimaginável. Eu colocaria o Canuto Abreu, digamos assim, ao lado de gente como Herculano Pires, porque ele, com Arilex, todos esses assim, porque essa gente, eles não se limitavam a simplesmente recuperar um documento e mostrar, olha o que eu descobri. Não, eles simplesmente diziam, não, eu descobri isso aqui. Qual é o contexto? Como que isso foi produzido? Por que foi produzido? Quais as consequências? Quais as intenções? Então, esses pesquisadores, como o Herculano Pires, como Arilex, como Canuto Abreu, eles davam o seu depoimento de qual é o contexto que aquilo estava. Com isso, eles conseguiam nos situar perfeitamente, exatamente a intenção, exatamente no eixo intelectual que aquele documento foi produzido. Hoje, esse acervo do Canuto Abreu, que está disponível para qualquer um de nós, a gente não precisa ter acesso exclusivo a eu preciso viajar para ir lá ver. Não, hoje está disponível através da página do projeto Allan Kardec na internet. Esses documentos estão lá. E não só esses documentos, como também a própria obra do Canuto Abreu, que a gente pode ver. E ele foi realmente alguém que vale a pena a gente conhecer, não só a história dele, mas também o pensamento e o que ele falava, o que ele entendia a respeito do movimento espírita. E o Canuto Abreu, durante um tempo lá no início do espiritismo, ele ficou um tanto quanto esquecido dentro do movimento espírita, porque houve no começo um embate dentro do movimento espírita brasileiro entre os chamados kardecistas, os científicos, não é? E a corrente dos religiosos, que davam davam um valor, digamos assim, e misturavam um pouco de conceitos, até do próprio rustanguismo e do catolicismo dentro do espiritismo. Então, só dos anos 70 para cá, começou a se resgatar a inestimável contribuição de gente como Canuto Abreu e do que ele produziu. Então, a gente conseguiu aproveitar bastante do que ele produziu, chegou até nós, hoje, nos anos
estamos em 2024, e graças a essa tecnologia que nós temos hoje, nós temos acesso a todo esse cabedal de conhecimento, toda essa experiência que o Canuto Abreu e outros pesquisadores também produziram. Quer dizer, qualquer um de nós hoje pode ter acesso a isso. A gente não pode protestar, mas eu não consigo viajar até a França. Mas é muito difícil ir lá e falar com o cara. Não. Esses pioneiros, eles produziram esse conhecimento enorme e que está disponível para nós aí. E um desses caras bastante importantes nisso, e que produziu todo esse material, é o Canuto Abreu, que deu o pontapé inicial. O acervo dele é o pontapé inicial do projeto Allan Kardec da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é uma das universidades hoje onde nós temos pesquisas na área, digamos assim, reencarnacionistas, digamos assim, porque dentro da academia não se fala em religião, não se fala em espiritismo, não se fala em catolicismo, se fala em ideias reencarnacionistas ou ideias espirituais. Nós temos várias pesquisas lá dentro da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é um dos expoentes que vem surgindo aqui na América Latina. E o trabalho imenso do Canuto Abreu deu o pontapé inicial a esse projeto que é extremamente importante para gente que pesquisa sobre espiritismo, para gente que estuda sobre espiritismo, para nós que produzimos conhecimento sobre o espiritismo. Então é um cabedal de conhecimento muito interessante para nós e extremamente importante. Bom, pessoal, muito obrigado por vocês terem me ouvido.